Olá e bem-vindos ao Podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e neste episódio vamos conversar sobre o impacto da liderança no desenvolvimento de carreiras. Quem está comigo é a pró-reitora de ensino da Universidade Fevale, Maria Cristina Bonenberger, seja muito bem-vinda, e também a de origem alemã, Juliana Kuhn de Macedo, seja bem-vinda ao nosso novo estúdio da Universidade Fevale. O que vocês estão achando desse espaço? Olha, eu entendi que ele tem uma pegada bem de inovação, né. Ele tem um acolhimento importante e traz essa vontade de querer poder fazer trocas realmente. Eu gostei muito. E essa integração com a natureza, né, o visual impulsiona para a gente querer poder falar mais. E para ti, pró-reitora, ontem já estava na inauguração, né? Sim, um belo momento para a própria Universidade Fevale. Esse espaço é um espaço privilegiado, porque ele dá oportunidade de visibilidade para todas as pessoas que passam. Então, esse contexto aqui, esse espaço, ele faz com que as empresas possam vir para cá e trazer as suas experiências, palestrantes, professores, alunos. Ele é um espaço super democrático, né, onde a gente pode discutir diversos temas e ele deve impulsionar diversos movimentos, então. E hoje a gente vai falar sobre as lideranças no desenvolvimento de carreiras. Onde que a gente quer chegar com isso? Qual seria o tema que a gente vai debater agora? Eu penso que é a prática do dia a dia, né, o que o líder, vamos lá, um novo papel do líder, né, Uhum. deixa de ser aquele gestor que simplesmente atua em comando e controle e gestão propriamente dita, né, do negócio, e passa a atuar no desenvolvimento da carreira das pessoas, né, impulsionando aí novos líderes no dia a dia. Penso que é isso, né, essa prática do dia a dia de desenvolvimento mesmo. E falando em carreiras, vocês poderiam contar um pouquinho da carreira de vocês, acadêmica e profissional, pra gente? Podemos começar com a pró-reitora, pode ser? Muito bem. A minha carreira acadêmica começou no ensino, básico, então eu fui professora de terceiro ano, né, lá na época do primeiro grau, mas depois eu acabei migrando para as organizações, atuei durante muito tempo em organizações, na área da gestão da qualidade, gestão de recursos humanos, e depois retornei então para o ensino, trabalhando especificamente a área do ensino superior. Aqui na Fevale eu tenho uma trajetória de 28 anos, então acompanhei bastante o desenvolvimento da nossa instituição, o crescimento da nossa instituição, e aqui também desempenhei diversas funções, fui coordenadora de curso, coordenadora de pós-graduação, trabalhei durante muito tempo em mestrado, sigo trabalhando com mestrado de administração e de indústria criativa. Trabalhei com processos avaliativos dentro da comissão própria de avaliação, coordenei o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, e agora recentemente também, então, assumi em julho de 2024, a Pró-Reitoria de Ensino, que é um desafio bastante grande, mas estou muito feliz com a colaboração de todas as áreas, de todos os setores, para a gente realmente transformar e continuar impactando no desenvolvimento da nossa comunidade. Se tornando uma liderança dentro da Universidade Fevale, não é Também. mesmo? E pra ti, Juliana, como é que foi? Então, né, eu comecei a minha trajetória dentro da área financeira mesmo, né, eu fui estagiária de uma instituição financeira antes de entrar no na Sicredi Pioneira. E tive, claro, toda uma trajetória na Sicredi Pioneira, eu já estou há 26 anos na Sicredi Pioneira, 17 anos como líder educadora. Eu sou formada em ciências contábeis, pós-graduada em gestão comercial, tenho algumas especializações junto ao Sicredi, né, com algumas empresas parceiras. E eu além, né, de atuar aí como líder educadora nesse período todo, eu venho fazendo mentorias, né, para pares, né, outros líderes que estão iniciando a sua trajetória, fazendo mentoria para justamente, poder encurtar caminhos, né, poder fazer com que eles possam se desenvolver de uma forma mais rápida e ter uma atuação mais plena, né, dentro daquilo que é a expectativa da cooperativa na sua plenitude como liderança educadora também. O que é ser um líder educador? Ser um líder educador é ter um olhar genuíno, né, para o seu colaborador, entender as suas, necessidades de desenvolvimento, ter um acompanhamento próximo, para que realmente ele consiga buscar,
novas trajetórias dentro da sua carreira, né. Então que a gente possa, justamente muito conectado com esse tema, né, é impulsionar a carreira deles para que eles possam se descobrir. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela inicia uma trajetória, ela não sabe ao certo o que ela quer fazer para a vida dela, né. Quando ela está começando lá como estagiária, ela ainda está se descobrindo, como, profissional, né. Ela ainda não sabe se ela vai querer ir para uma área comercial, para uma área mais administrativa, ela está se descobrindo e o líder educador, através de todo um processo de feedbacks, de escuta ativa, de plano de desenvolvimento, vai poder, fazer essa construção junto ao colaborador para que ele possa descobrir onde ele quer chegar, quais são os anseios dele como profissional e o que ele precisa, né, como competência, sejam competências técnicas, competências comportamentais, o que que ele precisa desenvolver. E daí sim a gente entra num mergulho de poder entender como a gente pode ajudar esse colaborador a desenvolver essas competências, né, num plano de desenvolvimento e um acompanhamento próximo para que ele realmente aconteça na integridade. E nesse sentido, né, Juliana, como é importante a gente perceber a posição de uma organização como o Sicredi, de enxergar que um gestor, e aí o tema do nosso debate é o impacto da liderança no desenvolvimento de carreira, porque o gestor poderia ter um nome de cargo de gerente, de superintendente, de outros nomes mais tradicionais, vamos chamar assim, da administração ou das estruturas organizacionais, mas a instituição optou por chamar de liderança educadora. Então, já só esta mudança de nome, ela dá o tom de como a empresa enxerga que o líder deve atuar. Ele deve atuar com um processo de educação da sua equipe e não com um processo de poder. E aí a gente entra numa temática bem importante que é a diferença entre liderança e poder, porque esses dois temas muitas vezes eles são confundidos. Então, um excelente líder nem sempre é um excelente gestor. Um bom gestor é um bom líder, né? Então, a gente precisa compreender esses conceitos, as diferenças desses conceitos, porque eles impactam no dia a dia. Então, o poder nem sempre está atrelado ao exercício da liderança. Por quê? Porque a liderança é a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas. E quando a gente pensa que a gente pode influenciar o comportamento das pessoas por meio das nossas atitudes e fazer elas mudar os seus comportamentos, as suas atitudes frente aos desafios que são colocados, aí de fato eu estou desempenhando o meu papel e estou contribuindo com o desenvolvimento da carreira dessas pessoas que fazem parte do meu time. E é por isso que o líder, ele precisa ser inspiração, né? Uhum. Para que realmente o colaborador ele busque o olhar de querer ser melhor hoje que ontem, que é o que a gente busca sempre, né? É sempre uma pequena evolução a cada dia. Ele precisa ter o líder como inspiração, vendo que o líder também age dessa forma, que ele tem coerência com a cultura da empresa, que ele tem coerência entre o que ele fala e o que ele faz. Isso gera inspiração para o colaborador. E essa questão do controle, né? O quanto o controle ele não dá espaço para o desenvolvimento. Porque se eu tenho controle, e não dou um espaço para o colaborador se desenvolver com confiança, ele não tem espaço para o erro. E o que faz muitas vezes, traz muitas vezes o desenvolvimento é esse espaço de vulnerabilidade, né? Que eu posso errar e aprender com o erro, porque isso também gera protagonismo. Como as pessoas vão ser protagonistas se elas estão nesse estado de comando e controle, né? Que talvez é um modelo que por isso que eu digo, é uma transição, né, a gente vem fazendo esse movimento, e a Sicredi Pioneira atua muito com isso, né, por isso o olhar de liderança educadora, mas quanto o mercado vem fazendo esse movimento para deixar de ser esse líder, que trabalha com essa hierarquia, né, é o olhar de dar espaço realmente para as vulnerabilidades, para que as pessoas possam se desenvolver, sem medo, né. E no olhar de Sicredi e Fevali, como que se descobre, ou como que se desenvolve um líder para que ele possa fazer esse papel de liderança, mas talvez sem passar dos limites, como a gente estava falando agora, essa questão de a diferença entre poder e liderança, como a pró-reitora comentou.
Eu acho que dentro da Fevale a gente poderia falar de 2 grupos de atividades, né? O primeiro grupo de atividades é aquilo que nós fazemos para desenvolver as pessoas que cá estão como alunos. E aí a gente pensa em todas as atividades que são desenvolvidas dentro dos cursos. Obviamente que os cursos de gestão dão muito mais ênfase ao desenvolvimento dessas competências por questões da natureza da atividade, mas de certa forma essa atividade de liderança ela perpassa todas as áreas, porque em alguma instância, em alguma medida, todas as áreas precisam de líderes, e aí, como a Juliana muito bem falou, a gente precisa de líderes que sejam inspiração. Então, de alguma forma, a gente trabalha com praticamente todas as áreas, desenvolvendo nelas essas competências, nos nossos alunos, essas competências de liderança. Quando a gente olha para a Universidade Fevale como organização, nós temos todo um projeto que é desenvolvido em parceria com a área da gestão de pessoas, com o Programa de Desenvolvimento de Liderança, que é o nosso PDL, onde nós temos um conjunto de atividades que são desenvolvidas ao longo do ano e que fazem com que as pessoas se desenvolvam e que tenham espaço, então, para crescer e para desenvolver estas competências. E aí, quando a gente fala em competências, e acho que isso é uma questão muito importante também, porque existe um certo paradigma dizendo que as pessoas nascem líderes. Não, elas não nascem líderes, elas nascem com algumas características de liderança, que podem contribuir e facilitar o exercício da liderança. Mas a liderança por si só é um conjunto de competências que podem ser desenvolvidas se há vontade por parte do participante, né? E essa questão, né, realmente em relação às competências, não só em relação à liderança, mas de uma forma geral, toda competência ela pode ser desenvolvida. E nesse olhar de como fazer essa transição de gestor para líder, educador, né, é realmente um olhar que vem da alta liderança, em primeiro lugar, né, de poder bancar esse movimento e muita capacitação. E capacitação voltada ao sentir, né, não é só mais o racional, né, a gente começa a trabalhar com as emoções. Hoje a gente ouve muito, né, agora não é só mindset, é feel set, né, porque a gente trabalha com a gestão das emoções. E o quanto isso é importante para um líder, que vai ser um líder educador, ele saber como conduzir, esses momentos de desenvolvimento junto aos seus, liderados, para que isso tenha valor, né, porque, quando tu vai atuar, como liderança educadora e poder fazer realmente essa conexão com o teu colaborador, tu vai ter que ter uma presença e uma conexão muito, importante para que isso dê certo. Porque para te poder educar pessoas, né, e fazer com que elas se desenvolvam, não só no âmbito negócio, tu precisa criar uma conexão e um ambiente, em que elas possam falar das suas vulnerabilidades para a gente poder desenvolver e que elas venham a se tornar, inclusive, novos líderes, né. Uhum. Então, a gente precisa ser capacitado como líder educador para isso, e isso é uma construção, não é algo que vem de uma hora para outra, tem a ver com profundidade, né. Quanto eu busco profundidade em leituras, em outras, empresas talvez que já estejam trabalhando dentro desse movimento, para que a gente possa evoluir cada vez mais e realmente trabalhar dentro desse formato. Porque é uma mudança de paradigma, né, falando em evolução, né, de modelo de gestão, é uma mudança de paradigma que a gente vem vivendo. E que é construída, precisa ser construída. Em todo lugar, em qualquer, seja nos negócios, seja na universidade, seja dentro da sala de aula, sempre é aquela questão de relações de poder, não é? Isso seria uma coisa, como a tua função, né, líder educadora, é uma coisa que a gente poderia também levar para dentro das escolas e universidades, tirar essa ideia de poder, apenas de poder para quem está sendo o líder, mas também de educador em si, em geral. Entende um pouco a minha pergunta? Sim, tu quer dizer que a ideia é que dentro da sala de aula eu não seja aquele professor que Uhum. que vai lá e, tem que ser dessa forma e abre Eu espaço usei mais para a que sala de aula como exemplo, sim. sim. Uhum. Mas, tem relação, com certeza, né, porque vamos lá, se dentro de uma sala de aula só o professor, né, isso eu tô falando já que a gente tá de fora do ambiente, né, Cris. Mas vamos lá, se o professor ele trabalha com essa ideia de que o que ele fala é a verdade máxima, dentro
fazendo um comparativo dentro de um gestor que possa só pensar que ele tem as respostas, ele também não vai desenvolver os seus alunos. Porque também um bom líder e um bom professor é aquele que não responde só com respostas, mas com perguntas. Porque é a pergunta que vai fazer com que o outro possa desenvolver a sua capacidade crítica, o seu posicionamento e a perspectiva de se ele tem todas as informações também para tomar as decisões. Porque se a gente sempre dá as respostas, seja nós como líderes educadores ou os professores, quando que a pessoa vai poder ter autonomia para ela mesma tomar as próprias decisões? Então, eu nessa perspectiva vejo muita relação. E é importante que as escolas possam dar esse espaço, porque senão os alunos, eles saem sem capacidade do penso. E isso, cada vez mais, é importante, né, nos nossos dias de hoje. Falando, bom, a gente pode entrar em outras esferas, né, dentro da IA, né, que a gente precisa saber fazer boas perguntas também. Uhum. Então, é muito amplo, né, esse olhar. Mas em relação ao poder, é estranho como a gente tem um conceito de poder com algo muito pejorativo, né? Porque a liderança também é uma forma de poder. A liderança, a questão é que a forma de poder da liderança não é aquela forma pejorativa, como tu mesmo disseste, que é eu tenho a verdade absoluta. Ou o poder do cargo, eu mando aqui e aqui eu mando e você obedece. Então, existem diversas formas de poder. E a liderança não deixa de ser um poder, mas é um poder mais persuasivo, um poder de participação, é outras habilidades que são envolvidas neste contexto. Então, sim, trabalhar estas perspectivas de um poder mais centralizado no indivíduo, mas um poder mais compartilhado, é que a gente tem, de fato, uma diferença bastante significativa. E eu acrescentaria essas questões que a gente falou também sobre liderança, a necessidade de autoconhecimento do líder. E do gestor, porque isso é fundamental. Como é que eu vou contribuir com o desenvolvimento de um outro indivíduo, com a carreira de um subordinado, com a carreira de um colega, se eu não tenho autoconhecimento das minhas potencialidades, das minhas limitações, das minhas crenças, o quanto os meus comportamentos me limitam ou o quanto eles me projetam? Então, um aspecto fundamental para tu ser um bom mentor e tu poder impulsionar o crescimento das outras pessoas é tu ter o teu autoconhecimento. E aí os processos de formação são fantásticos, porque normalmente nestes processos de formação há muitas vivências, onde as pessoas acabam expondo num contexto mais lúdico, num contexto diferente, alguns comportamentos que no dia a dia podem influenciar significativamente no comportamento, né? Então, com uma boa liderança, tu acaba ganhando o protagonismo, que a gente comentou um pouquinho mais cedo, né? Isso. Obrigado, Juliana. Obrigado, Maria, por terem conversado com a gente hoje. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem final falando sobre a importância de desenvolver as suas competências, tanto de liderança como também é, como de liderança, que é o que a gente está comentando hoje. Diretamente para a câmera, por favor, quem gostaria de começar? Eu acredito que o importante é, vamos lá, né? Aqui nós falamos muito sobre o papel do líder, né? Uhum. Mas e o papel da, do colaborador? Né? E eu deixaria essa mensagem, que se o líder ele não está provocando um momento de feedback, um momento de conversa verdadeira, um momento de se aprofundar nesse olhar das competências que precisam ser desenvolvidas e daquelas que podem ser potencializadas, que esse colaborador ele faça essa provocação. Porque nós falamos muito isso no Sicredi, né? Minha carreira, minha responsabilidade. Então, seja protagonista e vá em busca desses momentos, provoque esses momentos de feedback, de orientação, de clareza, né? Para poder saber onde, se eu sei onde eu quero chegar e o que eu preciso para isso. Provoque o seu líder, né? Esse é o protagonismo que também vai fazer a diferença para esse momento de evolução de carreira. Meu recado para quem quer se desenvolver como líder é que ele busque, em primeiro lugar, seu autoconhecimento. O processo de autoconhecimento vai dar ferramentas e recursos para aprimorar, eventualmente, alguma questão que ainda precisa ser desenvolvida e que, para além disso, ele perceba que sua principal função é contribuir para construir um mundo melhor de se viver.
Porque quando a gente consegue contribuir com o seu time, com a sua organização, em qualquer espaço em que você estiver atuando como líder e estiver esse compromisso de deixar esse espaço um lugar melhor, com certeza as pessoas que estão em volta vão se sentir melhores e vão contribuir para gerar e impulsionar resultados melhores para si mesmas, para a organização e também para a comunidade. Muito obrigado, pró-reitora de ensino da Universidade Fevale, Maria Cristina Bonenberger, por conversar com a gente, e também com a Juliana Kuhn Macedo, que é líder educadora da agência de Novo Hamburgo da Sicredi. Com isso, seguimos diretamente aqui do Podcast On no nosso novo estúdio. Olá, está começando mais um episódio do Podcast On, Revista Fevale. Meu nome é Letícia Flash e eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E nesse episódio a gente vai conversar sobre comunicação assertiva e quem está aqui comigo é a gerente de gente e gestão na CleanNet Telecomunicações, Vanessa Dúlio, seja muito bem-vinda, e a coordenadora de recursos humanos da Altero, Débora Tatiane Trindade Dias, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a carreira de vocês, acadêmica e profissional. Bom, a minha carreira, né, a minha jornada acadêmica começou na Fevale, né? Mas eu me formei em 2019 em gestão financeira. E após essa conclusão, eu fiz algumas pós-graduações, né, em gestão financeira, em gestão de pessoas, administração. Fiz uma pós de psicologia organizacional e agora, atualmente, pela Fevale, faço uma de ADA para negócios, né? E atualmente trabalho com gente e gestão na CleanNet Telecomunicações. A minha carreira também, acadêmica também começou aqui dentro da Fevale. Me formei em 2017, em recursos humanos. Após isso, então, fiz um MBA em gestão estratégica de pessoas. Especialização também em comportamento organizacional e liderança. Participei do projeto ano passado e esse ano de novo aí do programa de mentoria, né? Os voluntários ali. E também sou pesquisadora hoje do Leits ali na questão de diversidade cultural e inclusão social, também pela Fevale. E atuo em RH mais ou menos aí uns 15 anos já. E hoje, atualmente, estou à frente do RH do Grupo Altero. E para a gente começar de maneira simples, o que é a comunicação assertiva no dia a dia para vocês? Eu acho que é a comunicação com clareza, né? Eu acho que atualmente, cada vez mais, é um tema que a gente fala muito, né? E nada mais é do que trazer clareza para a nossa rotina diária, e aliando isso, assim, como é que eu posso explicar de uma forma que as pessoas pensam, a gente fala, o falar bonito, o falar difícil, e as pessoas confundem muito isso, né? Com a comunicação assertiva. Mas eu acho que nada mais é do que trazer clareza. Não sei qual a tua opinião, Tati. Exatamente, eu acho que quanto mais objetivo tu conseguir ser quando tu tá trazendo algo, né? É sempre pensar no que tu está pensando, o que eu quero falar, como que o outro vai perceber, né? A forma mais fácil, assim, de ter uma comunicação assertiva. E vocês percebem que hoje as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de se posicionar ou de ouvir? Porque atualmente eu vejo que já mudou muito, né? Eu vejo isso assim também. As pessoas normalmente elas estão escutando para já imediatamente responder. Então elas não estão prestando atenção no que o outro está falando, que falta a escutativa, né? Então, quanto mais trabalharmos isso nas pessoas, e isso é uma cultura, né? Porque a gente tem a cultura de que quando alguém está me falando alguma coisa, de que eu tenho que imediatamente responder, né? Então, é parar e pensar, não, primeiro eu escuto, compreendo o que eu estou recebendo e depois eu respondo, né? Então, praticar a escutativa. Exatamente, o imediatismo, ele atrapalha, né? E isso é por muitas vezes a gente faz isso, né? Tá escutando, né? É modo de falar que tá escutando, porque na verdade não tá, né? Então, assim, responde muito rápido. E isso afeta a comunicação também, muitas vezes, né? Então, assim, quando tu não dá tempo para que a pessoa também consiga te trazer, tu não tá ouvindo ali com presença, com verdade, né? A gente tem muitos ruídos aí, né, nessa comunicação. E já que tu falou dos ruídos, existe alguma situação clássica em que a comunicação mal conduzida ela acaba gerando conflitos desnecessários? Quais seriam elas?
Acredito que até quando tu tá conversando com alguém, quando tu não pensa exatamente, é aquela coisa que a gente fala, né? Minha boca foi mais rápida que o meu cérebro, né? Então tu falou muito rápido, não pensou no que tu falou, às vezes acaba, né, minando uma relação, tendo um conflito desnecessário, né? Porque tu não pensou no que tu queria falar antes, né? Quando nas situações que a gente passa no dia a dia, por exemplo, dentro de uma organização, muitas vezes acontecem situações que a gente tem que dar um feedback, né, para os nossos colaboradores. E se a gente não tiver esse domínio de primeiro a gente escuta a situação, para daí trazer um retorno para a pessoa, a gente pode cair nessa situação de falar e depois pensar, mas eu podia ter respondido com outra abordagem, né? Então, faz toda a diferença a compreensão do que a gente está querendo comunicar. E como tu falou do feedback, quando a gente precisa dizer não, precisa dar um feedback mais difícil, como fazer isso de uma forma mais leve e respeitosa? A minha opinião, o não, ele por si só já é uma resposta, né? E quanto mais claro ele for, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade com as situações difíceis, né? E a gente quer normalmente, o ser humano quer, eu resolvo depois. Agora não. E aí a gente vai postergando. E quando a gente vai resolver, a gente começa, às vezes, enrolando, né? A gente vai falar bonito, vai contorcer para. E a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Então, a gente volta para o início da nossa conversa sobre clareza, né? Porque quanto mais claro tu for com o teu não, com as situações difíceis, mais fácil é da pessoa entender aquela situação também, né? E entender que quando a gente diz um não, nem sempre não é uma negativa com maldade, com ruindade, com alguma coisa que não deve ser feito, mas é trazendo pontos que a pessoa deve evoluir ou que a situação não se repita porque vai interferir vai ter alguma outra consequência, né? E eu acho que a melhor forma é assim, um não com um motivo legítimo, né? E trazendo a abordagem da clareza e da transparência. Eu concordo também. Acho que o feedback em si, quando a gente pensa, né? Geralmente a pessoa associa o feedback sempre ao lado negativo, né? É incrível. Mas quando eu preciso dar um feedback, né? E geralmente ele vai trazer pontos aí de melhoria para a pessoa, né? Acredito que muito o tweet também com aquele sentido de empatia e de escuta também, né? Porque tu tá levando algo, né, para a pessoa. E também tem que estar disposto a ouvir, entender também, né? Para daí assim construir também, né, o que precisa ser construído para aquela melhoria, enfim. E como os feedbacks, né, a gente estava falando, isso é uma cultura, né? Até pouco tempo atrás não tínhamos poucas empresas tinham a cultura de fazer feedback com seus colaboradores. Então, isso é tudo muito novo para as pessoas também, porque as pessoas linkam que um feedback é sempre, como a Tati disse, negativo, né? E ele não é, ele traz a abordagem do positivo e, junto com isso, a abordagem do que a gente pode fazer diferente, do que a gente pode trazer de melhoria e evolução, tanto pessoal quanto profissional, né? Então, eu vejo que é muito mais da gente trabalhar isso com as pessoas, que elas também se sintam à vontade e entendam que um feedback é bom para elas, né? Traz conhecimento, às vezes traz uma clareza de alguma situação que às vezes as pessoas fazem as coisas no automático, né? Isso é do ser humano, né? A gente fazer as coisas no automático e não se dão conta do que estão fazendo, porque muitas vezes quando a gente traz alguma situação para um colaborador, né? De alguma coisa que está acontecendo, às vezes de uma fala, e eles dizem assim, nossa, mas eu não sabia que eu estava falando assim, porque as pessoas não se percebem, estão no automático, né? Então tu traz de novo a clareza para a pessoa, não, ó, e aí as pessoas começam a se identificar dentro daquelas situações e começam não, posso agir diferente, posso fazer diferente, né? E a linguagem corporal, ela também comunica muito, né? Sim. Então, o que postura e tom de voz, por exemplo, acabam transmitindo sem que a gente perceba. O tom de voz, ele traz o nosso equilíbrio emocional, assim, né? Ele vai, dependendo do tom da voz, a gente vai identificar se a pessoa tá se sentindo insegura, tá com medo, tá ansiosa, né?
posturas muito para frente, a gente vê que a pessoa também está se sentindo desconfortável, ela começa a se retrair, né? Pés inquietos, né? Mãos escondidas, né? Não quero falar, não quero me mostrar, ou estou inseguro, dependendo da situação, braços cruzados, né? Não quero muita conversa, não estou aceitando, mas de novo, é inconsciente, né? As pessoas fazem e não se tocam de que às vezes a gente está falando uma coisa e o corpo está dizendo outra, né? Exatamente isso. Eu fiz um curso aqui pela Fevale de dicção e oratória e desinibição. Gente, eu percebi tanta coisa que a gente faz, eu principalmente, né? Óbvio, depois disso eu comecei a melhorar em algumas coisas, mas eu percebi que eu tinha tantos tiques, sei lá, não sei como chamar exatamente, que eu fazia justamente quando eu não me sentia confortável, né? Eu olhava para cima, olhava para um lado, enfim. E a prof no dia, né, ela trouxe muito isso, assim, que às vezes tu quer trazer algo, tu quer falar algo, mas o teu corpo tá dizendo totalmente o contrário, né? Então, quanto a gente realmente precisa olhar pra gente, né, pra postura que a gente tá em frente a pessoa, a situação, que não interessa o que tu fala, o teu corpo vai dizer, né? Assim, eu tô dizendo, ai, tá tudo certo. Não, né? Tá tudo certo, eu tô revirando os É. olhos, né? Tipo isso, assim, então, trabalhar isso também, né? Não é só falar, não é só a gente pensar em se posicionar, e sim postura, né? Pensar em como que o teu rosto tá falando também, né? Que a comunicação é um contexto que traz tudo junto, né, a postura, a voz, e a gente começa, é uma construção. Quando tu começa a olhar para isso, a gente começa a se perceber e se analisar, não, mas hoje eu quero construir a minha comunicação com uma postura mais firme. Então, a gente começa a olhar, inclusive, para o modo que a gente se veste, né? Então, são umas análises que a gente começa a fazer, né, diariamente, assim, pontuando, né? E olhando para tudo isso, o que que muda na vida das pessoas quando elas aprendem a se comunicar, né, de forma mais assertiva? Acho que gera menos estresse no nosso dia a dia, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma conversa com uma pessoa, né? Eu vou conversar contigo e eu sei o que eu chego com a abordagem do que vamos tratar, o que precisamos alinhar, tu também vai ficar tranquila, né? A pessoa também vai receber de forma tranquila para poder entender e compreender aquela situação, né? Então, o estado emocional, a segurança psicológica, né? São vários fatores que vão sendo elencados. Exato, é tudo que a gente fala, né? Tudo começa pela comunicação. A gente conhece as pessoas através da comunicação, né? Os relacionamentos, a base dele é a comunicação, né? Então, acredito que quando tu consegue se fazer entender quando tu fala, né? Tudo flui, né? Eu acho que é como a colega trouxe, né? A gente tem menos estresse, tem menos discussões, tem menos conflitos, né? Então, é a base. Porque a gente precisa, né, o ser humano em si, eu digo, a gente se coloca sempre no mesmo balaio, isso é um jeito humano e gestão, acho, de gente que a gente... Porque o humano tem esse lado de pensar assim, que, eu vou conversar com a Tati e a Tati não vai entender exatamente o que eu tô falando e aí a Tati, ao invés de também, né, uma comunicação assertiva, ela fala, é sobre isso, é sobre... Mas, Vanessa, eu não entendi o que tu tá querendo me falar. Mas a gente ainda não entendeu a conversa, não compreendeu o assunto, mas prefere ficar em silêncio. E aí sai com aquela sensação de que não entendi, mas não falou justamente com a pessoa que pode te dizer, não, é sobre isso, vamos retomar, né? Porque a gente tem o hábito também de, ao invés de fazer as perguntas certas, também fazem diferença, né? Porque a gente tem o hábito de tratou de um assunto e perguntar, tu entendeu? Exato. Aí a pessoa só diz assim, sim ou não, né? Porque é a pergunta que tu fez. E às vezes sai sem entender. Agora, quando tu aborda, me conta o que tu entendeu. A abordagem é diferente, né? A pessoa vai repensar e refletir sobre o que escutou. Que também tem a questão da responsabilidade de quem está comunicando. É de entender se fez entender também, né? E muitas vezes a gente realmente, né? Essa parte passa batido. Tu explicou, a pessoa balança a cabeça. Entendi, beleza.
Aí não, a gente às vezes precisa questionar, tá, entendeu? O que que é para fazer, né? Então é o questionar, né, de ambos os lados, assim. Pra gente finalizar agora, para quem quer melhorar a sua comunicação, qual seria um pequeno exercício ou hábito simples para começar? Eu tenho uma dica que é a dica dos 3 a 5 segundos. A gente nunca responde nada antes de pensar, respirar, assim, contar de 3 a 5 segundos mentalmente. Porque tudo que a gente responde de imediato, a gente está respondendo como uma reação. Né? Então, a gente responde com a parte frontal do nosso cérebro, que é só de reagir. A gente não está internalizando e refletindo sobre a resposta que a gente vai dar. Né? Então, eles são primordiais. E a partir do momento que a gente começa, isso é um treinamento, né? Não, a gente não vai sair de uma conversa pensando assim, agora eu vou fazer comunicação assertiva, eu vou sair pleno, respondendo, né, tudo certinho. É um treinamento diário, porque a gente muitas vezes vai querer reagir, daí tu vai e lembra, não, vou respirar, vou contar 3, vou contar 5, e aí eu vou responder. Porque justamente se a gente for fazer uma análise, a gente vai ver tantas vezes quando as pessoas dão respostas imediatas e vem depois com aquele pensamento, por que eu respondi daquele jeito? Eu podia ter respondido de tal jeito, assim, assado, enfim, eu fui muito grosseiro, talvez eu fui muito rápido, podia ter 3 segundos. 3 a 5 segundos fazem diferença. Exato. Eu diria também a questão do respirar, porque eu acho que ela funciona, né, em todos os sentidos, assim, da comunicação, né? Tanto em momentos mais tensos quanto mais simples, mas realmente é escutativa, né? Então, enquanto alguém está conversando comigo, ouvir com presença, para que tu consiga, de fato, absorver aquilo e consegue, né, responder o que precisa, né? Também falo muito que objetividade não quer dizer agressividade. Né, que tem muita gente que diz: "Ah, eu sou muito objetiva, eu falo mesmo, sou curta e grossa". Não, também não é, né. Então, assim, de fato é isso, é escutar para que tu consiga ser clara também quando tu for responder, né. Então, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no podcast On. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Então, nesse episódio do Podcast On, conversamos sobre comunicação assertiva com a gerente de gente e gestão da CleanNet Telecomunicações, Vanessa Dulhos, e com a coordenadora de recursos humanos da Altero, Débora Tatiane Trindade Dias. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês têm acesso ao nosso Instagram, @podcaston Revista Fevale, ao YouTube e Spotify. A produção é da minha colega Liz Cardoso, dos meus colegas Leonardo Santos, Ramon Ferreira, Riquelme Pereira, Vitor Klein e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira, Rinaldo Silveira e Vitor Ribeiro, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!